Eu sou Gutenberg Macedo. Seja muito bem-vindo ao meu novo clipe. É um prazer sempre renovado de falar com grande frequência com você sobre assuntos que são pertinentes à sua carreira, à sua vida pessoal e, sobretudo, à sua vida profissional. Hoje eu quero chamar a sua atenção para um fenômeno que vem se desenhando no mundo atual. Volta, renasce e floresce, de certa forma, com grande força, o anti-intelectualismo. O anti-intelectualismo procura destruir tudo aquilo que a ciência faz, diz, revela. O anti-intelectualismo condena os grandes mestres, os grandes professores, os grandes cientistas, as grandes universidades, as pesquisas, e coloca, na verdade, em dúvida tudo aquilo que o homem, com a inteligência que Deus o dotou, produz sistematicamente. Nas últimas semanas, você deve ter ouvido declarações do atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, quando ele atacou a Universidade de Harvard, uma das maiores universidades do mundo, uma universidade que recebe cerca de alunos de 160 países do mundo. 27% dos alunos de Harvard são estrangeiros. Harvard tem uma das maiores bibliotecas do mundo. Eu a visitei pessoalmente alguns anos atrás, aproximadamente 8 ou 10 anos, e aquela universidade tinha, naquela época, cerca de 350 milhões de livros. Naquela biblioteca, eu tomei conhecimento de que lá eles tinham livros que haviam sido publicados no Recife no século XVI e no século XVII. É bem provável que nós aqui no Brasil não tenhamos esses livros. Harvard produziu 8 presidentes norte-americanos. Harvard é uma das escolas preferidas pelas mentes mais brilhantes do mundo, inclusive do Brasil. É muito difícil entrar naquela universidade. Eu me lembro que quando meu filho mais velho, Patrick Henry, queria fazer o seu mestrado nos Estados Unidos, eu insisti com ele, apesar de ele ter sido um bom aluno na Poly, para ele se inscrever e concorrer a uma vaga em Harvard. Ele concorreu, mas ele não foi aceito. Foi aceito por uma universidade um pouco inferior. De qualquer maneira, uma grande universidade. Muito bom. Então, esses ataques hoje feitos à Universidade de Harvard é um sintoma aberto e declarado do anti-intelectualismo que se desenha no universo, tendo início nos Estados Unidos. Um outro fato importante: o presidente Trump quer proibir a vinda de alunos do mundo inteiro para estudar nos Estados Unidos. Todos nós sabemos que a América experimentou o seu crescimento mais fantástico, o conhecimento científico, trazendo de fora os grandes professores alemães, professores da Inglaterra, da França e de outros países depois da Segunda Guerra Mundial. E foi aí que a América experimentou o maior desenvolvimento da sua história. Hoje todos nós sabemos que a América não é mais um país que tem uma hegemonia mundial. Hoje você tem a China, você tem países como o Brasil, entre outros países que vão fazer frente. Como, por exemplo, no caso da agricultura. A agricultura brasileira é avançadíssima. Avançadíssima. Nós temos aí outros setores
da economia brasileira que estão batendo cabeça a cabeça com os Estados Unidos. Você tem a China, que é outro fenômeno. Por exemplo, a China forma mais de 600 mil engenheiros por ano. O Brasil forma cerca de 60 mil, e desses 60 mil, eu acho que 80% são mal formados. Até porque muitas de nossas universidades ou de nossas faculdades de engenharia verdadeiramente não formam engenheiros. Eles não sabem sequer fazer um cálculo matemático. A mesma coisa se diz em relação a certas faculdades de medicina, a certos cursos de administração de empresa, a certos cursos de direito que formam apenas advogados de porta de cadeia. Então, nós estamos vivendo um período difícil, apesar de todo o avanço científico. Uma outra coisa interessante. Ontem, o presidente Trump ameaçou proibir que os grandes pesquisadores que trabalham para o governo norte-americano publicassem as suas teses, os seus livros, em organizações particulares. Isto é um absurdo. Nós não podemos prender o conhecimento. Será que nós vamos agir como agiu o governo chinês lá atrás, durante a Revolução Chinesa, em que os grandes professores, os grandes mestres eram arrancados das universidades e jogados nos campos para plantar arroz? Será que nós vamos querer proibir a publicação de livros e só vamos permitir a publicação daqueles livros que fazem parte desse mundo fundamentalista, radical, ignorante, medíocre e de semi-analfabetos? É hora de nós brasileiros acordarmos, é hora do mundo acordar e perceber que está vindo uma onda muito forte de anti-intelectualismo. Nós, em vez de querermos erguer a barra, nós vamos querer baixá-la. Como disse uma de suas secretárias, secretária do presidente, de que o americano não precisava fazer uma faculdade. Ele tinha de fazer um curso de mecânica, tinha que fazer um curso para pedreiro, para isso, para aquilo. Olha que barbaridade, olha que retrocesso mental da América do Norte, desse governo. Nós precisamos estar atentos para esta onda, porque ela pode contaminar o Brasil. Na verdade, tem contaminado alguns indivíduos, como um deputadozinho federal lá de Minas Gerais, que está clamando essas medidas do presidente Trump. Ora, esse elemento deve ter sido formado numa escola de 5ª categoria ou 3ª categoria. Eu acho que ele nunca sequer visitou uma universidade como a Universidade de Harvard, de Stanford, John Hopkins, Princeton University, Yale, Northwest, Chicago. Ele nem sabe, eu acho, que nível essas escolas têm. Os seus professores, os seus mestres, deve ser um ignorante, disfarçado de um profissional de direita radical, que quer construir muros de Berlim na cultura. E é impossível nos dias atuais. Como disse Konosuke Matsushita, o fundador do grupo Matsushita, o mundo precisa de cada grama de inteligência. O mundo precisa de homens inteligentes. O mundo precisa de homens brilhantes. E você só forma homens brilhantes, homens inteligentes, a partir do berço, da educação do berço. Depois ele vai para a escola. Depois ele vai para o mundo e ele voa. E o Brasil precisa investir maciçamente em educação. O número de analfabetos no Brasil ainda é grande. O número de analfabetos funcionais é maior ainda. Então urge que nós, que temos um pouco de brain, de inteligência, de cultura, de conhecimento, que gostamos de estudar, de pesquisar, de escrever, de discutir assuntos que são vitais para o nosso progresso pessoal e também da sociedade,
que nós nos voltemos para elevar o nosso nível cultural, o nosso nível de educação, o nosso nível de leitura, porque só assim podemos formar uma nação forte. O Brasil vai competir, ou já compete, com grandes nações, como a China, o Japão, a Inglaterra, a Alemanha, a França, os grandes países desenvolvidos. Mas, de certa forma, nós estamos um pouco atrás, ou talvez muito atrás, em alguns setores da economia. Por isso que eu sou tão intransigente ao pregar, ao clamar por conhecimento, por inteligência, por sabedoria, abrir as portas do conhecimento, não guardar apenas para nós o conhecimento, mas distribuí-la gratuitamente, de tal maneira que nós possamos influenciar beneficamente aquelas pessoas. Eu espero que com esta minha advertência, naturalmente, que você pense que futuro você quer para o seu país e principalmente para o seu filho. Porque o futuro do seu filho está em risco com esse tipo de mentalidade, com esse tipo de líder, que não são líder, são personalidades que investem no marketing pessoal e medem o seu sucesso profissional pelo número de vezes que eles aparecem nas páginas dos jornais ou das revistas mais importantes do seu país. O Brasil precisa de cada grama de inteligência. O Brasil precisa de homens sábios. O Brasil precisa de homens prudentes. O homem precisa de homens de caráter. Homens que sirvam de exemplo para as futuras gerações. Eu sei por mim mesmo, saindo dos grotões do Nordeste, eu jamais teria chegado aonde cheguei. Jamais teria feito o que eu fiz. Jamais teria escrito o que escrevi. Jamais falaria o que falo. Se meus pais não tivessem me advertido e dito com toda a força: meu filho, estude, se prepare, porque se você se preparar, você será colocado na presença dos reis. Naturalmente, que eu hoje, quando olho para trás, eu tenho muito orgulho da minha carreira, porque hoje eu me sento com o presidente de qualquer empresa e discuto com ele de igual para igual. Nesta última semana, eu recebi aqui um ex-presidente de uma grande empresa, um grande profissional, tenho grande admiração por ele. E quando ele terminou a sua visita aqui ao meu escritório, ele disse: Gutenberg, eu lhe agradeço, porque cada oportunidade que eu tenho de me encontrar com você, de discutir com você, de falar com você, eu saio muito mais rico em conhecimento. Esta é a sensação que eu quero passar para os meus clientes, para você nesse instante. Eu não quero acusar ninguém, não. Eu quero simplesmente chamar a sua atenção para a importância da aquisição do conhecimento. Daí porque criei aquele slogan: abra os livros, abra os livros, abra os livros, estudem. Leiam pelo menos 20 páginas todos os dias, porque se você ler 20 páginas por dia, como sempre digo, você terá lido cerca de 36 livros no final do ano. Isto é um número assustador de grande para um país que não tem bibliotecas. Tem mais igrejas, tem mais bares, tem mais botecos do que bibliotecas. É inadmissível que uma escola pública ou particular não tenha uma boa biblioteca. É inadmissível que um lar não tenha uma biblioteca decente e que os seus pais não se sentem todos os dias com seus filhos para incentivá-los à leitura. Eu me lembro que um dos primeiros livros que meu pai me recomendou a ler foi O Tesouro da Juventude. Depois ele comprou a História Universal de César Cantu e nos obrigava a decorar aqueles volumes. Era uma tortura, mas valeu a pena a tortura de meu pai. Depois ele comprou uma outra coleção de os grandes romances. Acho que são 20 volumes. Eu tenho estes livros aqui ainda na minha biblioteca. Eles têm mais de 60 anos. Mas se meu pai não tivesse me feito aquela advertência, mesmo sendo homem de 2º ano primário, um autodidata, eu jamais teria chegado aonde cheguei.
Por isso, eu quero recomendar: abra os olhos e proteste contra esses ignorantes, esses imbecis que querem instalar no mundo um mundo de medíocres, um mundo de semi-analfabetos que pousam de pessoas inteligentes e cultas. Eu agora quero aproveitar o meu tempo para recomendar a você a leitura de dois livros. Um deles eu fui o organizador, A Arte de Reinventar a Carreira. Isso é um livro espetacular. Como eu sempre digo, uma frase pode mudar a sua vida. A leitura de um livro pode mudar significativamente o trajeto de sua vida e sua carreira. Daí porque eu digo sempre: abra os livros, abra os livros, abra os livros. E o segundo livro que eu gostaria de recomendar para você é a minha biografia Entre Livros e Caminhos. E aí você vai conhecer um pouco da minha história e você vai saber porque eu sou um ardente defensor da cultura, do conhecimento e do avanço intelectual das pessoas. Eu agora quero convidá-lo para que você visite o site da Gutenberg Consultores, onde você encontrará todos os meus artigos. E também diariamente eu publico posts nas redes sociais, principalmente no LinkedIn, tratando sobre assuntos os mais diversos possíveis, justamente para orientá-lo, para guiá-lo, para assessorá-lo, para que você tenha sucesso na sua vida pessoal e também profissional. Se você tiver interesse nos X livros, eu sugiro que você contate elaine@gutenberg.com.br e ela fará com que você receba estes livros o mais rápido possível. Eu agora quero agradecer a você pelo seu tempo e eu espero reencontrá-lo na próxima semana, se Deus assim o permitir. Até lá!